Boa tarde a todos. Damos início à audiência pública sobre o projeto de lei número 4 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2024 e da outras providências. Antes de começarmos os trabalhos, eu agradeço a presença de todos e dos munícipes que acompanham a audiência pública pela internet. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das fases do planejamento orçamentário do município e está previsto na seção 4, artigo 126 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Como uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, é elaborada sempre antes da Lei Orçamentária, ou orçamento, como é comumente chamado. A LDO é lei temporária, ou seja, tem a vigência determinada por um determinado período, que é de 1 ano. Informo que o projeto de lei 4 de 2023 encontra-se no site da Câmara Municipal de Alumínio para consulta da população. Solicito ao vereador professor Gediel que faça a leitura do projeto. Nossa. Alô. Mensagem 4 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal em 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa Casa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações e elaboração do orçamento do programa do município de Alumínio para o exercício 2024. A LDO, salientamos, é o instrumento de planejamento governamental destinado, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para a limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Os anexos que integram o projeto de lei contêm os programas e ações prioritárias que contabilizam com o Plano Plurianual 2022 a 2025, os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, demonstrativos de riscos fiscais e providências, metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário e nominal e o montante das dívidas públicas, levando em conta a arrecadação anual e das perspectivas dos cenários futuros, em vista às projeções oficiais dos indicadores inflacionários, a receita estimada para 2024, conforme indicado nos anexos desse projeto de lei, é de R$ 123.310.000, sendo que as receitas correntes representam 76% desse total recursos vinculados, representam 24%. As projeções dos exercícios subsequentes prevêem um crescimento tímido, a maior parte financiando os gastos classificados como obrigatórios, pessoal e encargos custeios e juros e encargos da dívida. Observa-se o alto percentual com as despesas com a manutenção da máquina governamental, o que evidencia uma pequena margem para o município projetar os necessários investimentos para atender às necessidades prioritárias. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos e de planejamento. É de se destacar ainda entre as despesas o elevado custo com as sentenças judiciárias e débitos previdenciários provenientes de administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, gerando um maior equilíbrio. Entretanto, não a ponto de atender às necessidades demandadas do município. Confiando no alto espírito público de Vossa Excelência e dos nobres vereadores com vista à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos protestos de consideração e apreço. Antônio Piacentini, prefeito municipal.
encaminhado ao presidente dessa Casa, Francisco Conrado Gomes Júnior. Projeto de Lei 04/2023 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária no município de Alumínio para o exercício de 2024 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 26(2) da Lei Orgânica do Município de Alumínio, 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício 2024, compreendendo: 1. As metas e prioridades da administração pública, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. 4. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 5º, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. 6º, as disposições relativas à dívida pública municipal. E 7º, as disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. 1. Anexo de metas fiscais composto de demonstrativos de metas anuais. A. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. A evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. Segundo, anexo de riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. 3. Anexo de metas e prioridades. Capítulo 1º. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o dispositivo no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no seu artigo e no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2024, previstas no PPA 2022 a 2025, são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2024, será dada maior prioridade. Primeiro, promoção humana e qualidade de vida. Segundo, desenvolvimento econômico. Terceiro, democratização e modernização da gestão pública. E quarto, infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que integram a presente lei. Artigo 3º. As ações e metas especificadas no anexo de metas e prioridades da administração municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual PPA, período 2022 a 2025, aprovado pela Lei 2.181, de 9 de dezembro de 2021, e ainda constada a Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2023. Capítulo 2º. Diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 4º. O total da despesa do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% da receita resultante de impostos e transferência de impostos previsto na Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior, em conformidade com o artigo 29A da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito,
conforme disposto no artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluindo os gastos com subsídio de vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até o dia 31 de agosto do corrente exercício, observadas as disposições desta lei. Capítulo 3º. Diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 6º. A elaboração do projeto de lei, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade, permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma das etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais que integra a presente lei, além dos parâmetros da receita corrente líquida, visando ao equilíbrio orçamentário e financeiro. Parágrafo 1º. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. 1. O Poder Legislativo, no que lhe couber, 2 instrumentos de gestão previstos no artigo 48. Capítulo da Lei Complementar 101 de 2000. E, segundo, pelo Poder Executivo, a Lei Orçamentária Anual e seus anexos, b, das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de créditos adicionais, c, do relatório resumido da execução orçamentária e d, do relatório de gestão fiscal. Parágrafo 2º. Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o capítulo deste artigo, o Poder Executivo, por meio da divisão de informática, deverá manter atualizado o endereço eletrônico de livre acesso a todo cidadão, como os instrumentos de gestão descritos no artigo 48, caput da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 7º. A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 8º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, visando ao cumprimento da métrica de resultado primário estabelecido nessa lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2024. O artigo 9º. No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e montante dos créditos tributários, passíveis de cobranças administrativas, nos termos do artigo 13º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 10º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 11º. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2023, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 12º. A lei orçamentária
não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurados recursos suficientes para obras e etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 13º. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças, até dia 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários, inscritos até 1º de julho de 2023, a ser incluído na proposta orçamentária de 2023, deve ser 2024. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício 2024, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, no artigo 101 da ADCT. Artigo 14º. O pagamento de precatórios de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, sujeitar-se-á ao disposto da Lei Municipal Lei Municipal 1956/2017. Artigo 15º. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 16º. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 17º. O orçamento anual será adotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais, no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 18º. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a: 1. Realizar operações de crédito para antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 15% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10%. Nossa, aqui. 10% e parágrafo. 10% e 15% aqui. Das dotações do orçamento da despesa. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade e operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 6º da Constituição Federal, no limite de 15% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações. Observado o limite referido no inciso anterior desse artigo, quanto ao percentual de 15% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto nesse artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento pessoal, encargos sociais, fundo de garantia, tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasses de outros órgãos governamentais através de convênio. Artigo 19º. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhada até o início do exercício 2024 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 20º. O orçamento fiscal abrange os poderes executivo e legislativo, cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites. 1.
da aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino. 2, da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde. 3, no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 4, disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 21º, as despesas com pessoal e encargos sociais para 2024 serão fixadas observando-se os dispositivos nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 22º. Os poderes executivo e legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo para a fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a folha de pagamento do mês de abril de 2024, projetada para o exercício, considerando-se os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de plano de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18º e 19º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 23º. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores deverá obedecer à previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes na Lei Orçamentária de 2024 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes dos artigos 20º, inciso 3 e artigo 21º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 24. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até dia 31 de julho de 2024 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior, indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 5º. Disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Artigo 25º. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, serão efetuadas utilizando a média dos indicadores oficiais do INPC, IGPDI, FGV e IPC-FIP dos últimos 12 meses. Artigo 26º. O Imposto sobre Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício de 2024, terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos na dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia da Receita para efeito do dispositivo no artigo 14º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar Federal 2000, número 101. Capítulo 6º. Disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 28. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com outros encargos e amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2022. Capítulo 7º. Disposições gerais. Artigo 29º. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24º, inciso 1 e 2 da Lei 8.666,
1993, e suas alterações. Artigo 30º. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15º e 16º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 31º. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício 2024 ao Legislativo. Artigo 32º. Fica previsto na LDO uma reserva financeira para a emenda parlamentar impositiva da ordem de 1,2 da receita corrente líquida apurada em 2022. Artigo 33º. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 34º. Na seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro 2024, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 35º. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. O artigo 36º. O Poder Executivo enviará, até o dia 30 de setembro de 2023, o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para publicação. Artigo 37º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária, Prefeitura Municipal de Alumínio, em 28 de abril de 2023. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Essa é a leitura do projeto de lei, presidente. Agradeço a presença do seu Lavério. Obrigada, seu Lavério. O senhor sempre atende quando nós convidamos aqui. E passo a palavra para o senhor para as explanações técnicas. Obrigado pelo convite. Estamos aqui presentes mais uma vez aqui para mais um projeto da Lei de Diretriz Orçamentária para execução do orçamento de 2024. Como foi dito em todos os artigos da legislação aqui do nosso projeto, existe um cumprimento para a execução do orçamento. Então, o orçamento é realizado em cima dessa situação aqui, desses artigos que a Lei de Diretriz Orçamentária exige. Nós colocamos aqui à disposição, informamos as reservas, né, de 1,2 aí para as emendas impositivas. Tem também uma autorização aqui para a execução das aberturas, dos créditos adicionais, certo? Em cima dessa situação também nós temos a parte que é transferida para a Câmara e, dando a sequência aqui, nós entramos aqui na alteração, atualização dos índices para a correção do IPTU. Deixamos aqui também uma informação sobre os valores que serão colocados para o exercício de 2024. Então, nós temos nessa lei, existem os anexos, que compõem, são vários anexos, e nesses anexos ele demonstra o valor das receitas programadas para o exercício de 2024 e também para o exercício de 2025. São informações, são projeções
que a gente provavelmente em 2024 vamos atingir, e em 2025 também foi colocado uma certa porcentagem dentro do que a gente tem acompanhado a evolução no nosso crescimento do país. Então, nossa receita ela tem uma projeção prevista para 2024, num valor corrente de 129.800.000. 2023, a gente foi colocado um valor corrente de 118 milhões. E o andar dos 4 primeiros meses do exercício, a gente já teve uma perspectiva de aumento. Então, eu acredito que em 2024 a gente vai atingir 129 tranquilo, porque nós já estamos aí praticamente com 10% de acréscimo na nossa receita. E a receita acompanha as despesas. Então, nós temos aí a nossa despesa, a projeção de despesa total e a projeção para 2024. Então, ela corresponde à mesma posição da receita com a despesa. E no nosso anexo, ele também demonstra a nossa dívida pública consolidada, que hoje gira em torno de 33 milhões de reais. Então, isso vai sendo amortizado e, às vezes, pode ocorrer um aumento dessa situação. A princípio, é mais a amortização. Temos aqui também mais um anexo, que são as metas comparadas nos 3 exercícios anteriores. Então, nós temos 2020, uma receita de 76 milhões, um valor corrente de 80 milhões, 2021, 92 milhões, e 2022, a projeção de 131 milhões. Isso aqui fechou o orçamento em 2022. Em seguida, temos os outros anexos aqui, que são as aplicações dos recursos obtidos. Seu Lavelio, desculpa interromper o senhor, eu só vou pedir para o senhor dizer qual anexo que o senhor está agora, para ele poder projetar corretamente. Anexo de metas. Não, aquele outro em Excel. Só um minutinho para ele Eu nem percebi que tinha colocado. Que estava no texto. Não, outro. Aí, de baixo. Perfeito. É esse aí. Então, eu já falei sobre o primeiro anexo, né, que está na tela. Agora, eu estou passando aqui para um segundo anexo. Pode mudar a tela. Sobre os exercícios anteriores, certo? As informações. Agora, eu estava falando sobre o anexo 4º, que é o seguinte, pode mudar, que fala sobre a alienação dos ativos. O município, a princípio, não houve alienação de ativos, que são aquelas que a gente tem que fazer, foi feito já em outras gestões, são a venda do material inservível, né, que nós já estamos com uma grande quantidade de material inservível aí que tem que proceder. Vamos ver se até o final do ano a gente já consegue fazer uma alienação disso daí. Aí o próximo, temos aqui uma renúncia de receita. O município não contempla renúncia de receita, não existe legislação que dá isenção sobre IPTU, sobre taxas e sobre ISSQN. Nós somos obrigados a colocar, porque existem alguns outros municípios que têm essa renúncia, né? Mas no caso de alumínio não existe nenhuma legislação que fala sobre a renúncia. Aí temos aqui o outro anexo, na sequência. Mais um. Aí, que fala sobre os riscos de fiscais e providências. Então, aqui a gente calcula, ele está em milhares aqui, sobre perda de ISSQN, perda de ICMS, isso queda na arrecadação. E aí a gente tem um contingenciamento da despesa, que seria a limitação de empenhos. São valores que a gente demonstra, mas até o momento dos 2 exercícios que a gente está trabalhando aqui na Prefeitura de Alumínio, nós não tivemos queda, pelo contrário, tivemos excesso tanto na arrecadação de ICM e ISS,
e outros riscos fiscais também, que a gente teve uma projeção de aumento, certo? Pode mudar o próximo. Aí nós apresentamos um anexo de metas referente à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, nós temos aqui uma projeção de um aumento permanente da receita de 11.800.000, referentes às despesas de caráter continuado, que passa de um exercício para outro. Temos aqui também uma informação sobre referente à transferência de Fundeb, que é um valor de R$ 2.000.000, e tivemos uma redução e uma margem bruta prevista de 12.800.000, e uma margem líquida de expansão de 11.800.000. Isso no caso das despesas de caráter continuado, que segue de um ano para o outro exercício. Próximo. Já está aí, o patrimônio líquido. A evolução do nosso patrimônio líquido, nós temos aqui, em 2022, fechou o balanço com 49.367.000, mais um resultado acumulado de 8 milhões. Então, fechou em 57.489.000 o nosso patrimônio. Contrapartida, em 2021, tinha apenas 40.100. Em 2020, tinha um patrimônio de 23.151. Então, nesse período, houve um crescimento do nosso patrimônio do município. Tá? Esses são os anexos, né, que compõem o projeto de lei. E agora nós temos um outro anexo, que era o primeiro, certo? Aí. Então, nós temos aí o anexo 5º, fala sobre a descrição de programas de metas e custos, que está envolvendo aqui a parte de encargos especiais do município. Então, nós temos aí uma projeção, são porcentagens, e com um valor, um custo estimado no final do exercício. Então, é sentença judicial e requisitórios de pequeno valor e da dívida pública, uma projeção de 7.146.000. Na sequência, nós temos aqui a Câmara Municipal, descrição dos programas e metas, que são o que a gente repassa para a Câmara, né? Então, já está previsto na própria legislação a porcentagem de até 7% do orçamento. Então, temos aqui a transferência para os subsídios e os salários pagos durante os exercícios. A meta na LDO apresenta em porcentagem aqui de 132%, certo? Essa parte que é repassada para a Câmara. Na sequência, nós temos aqui a despesa de gabinete de prefeito, que envolve, são duas atividades aqui da administração, que é a gestão pública e efetiva. Temos aqui as informações das metas fiscais, que são apreensão realizadas e reformas, adequações de prédios, salários, publicidade e a... Muda para o anexo 5, por favor. Isso. Aí. Então, na unidade responsável, que é 020101, gabinete do prefeito, tem uma projeção de custo estimado no exercício de 17.472.000. São projeções dentro da unidade orçamentária do gabinete. Daí nós temos a administração da educação, que é o 211 no próximo. Já mudou para o 211? Aí, 211. É isso? 211? Não estou enxergando bem, mas acho que deve ser. Nós temos aqui a divisão de administração da educação. Então, tem todos os indicadores aqui da diretoria de educação, que está estimado em 37.502.000. Essa é a despesa da educação prevista para o exercício 2024. Aí nós temos aqui também o Fundo Municipal de Saúde, também tem os indicadores e os custos previstos do programa do exercício de 23
1.662.000. Esses daqui são as projeções das despesas que vão fazer frente no orçamento. Quando vir a lei orçamentária, vai estar detalhado dentro de cada unidade responsável. Pode mudar o próximo? Assistente social, fundação do Fundo Municipal de Assistente Social, 021501, também tem um custo estimado no programa de 4.994.000, que são as atividades que são realizadas pelo fundo. Tá, pode subir um pouquinho. Aí nós temos a 020701, que é diretoria e dependência da própria da prefeitura. Então, nós temos aqui vários indicadores, né, que chegam ao montante de 12.690.000. E no próximo, temos aí a reserva de contingência, que está estimado em 560.000 para atender as situações emergenciais. Isso aqui totaliza num valor de 104.027.000. Isso aqui são projeções de descrição de programas, e metas e custos. Então, tudo isso aqui vai estar contemplado na lei orçamentária, a qual o Executivo deverá enviar até 30 de setembro. Haverá 2 audiências, uma pelo Executivo e uma pela Câmara Municipal, para a gente demonstrar todos esses números no orçamento, dividido em cada diretoria. Então, agora nós vamos seguir para a palavra para os vereadores, né? Primeiro é a comissão, né, que vai fazer essa fala. Eu faço as minhas, depois eu passo para o Gediel, para o Bola, e depois a gente segue a lista de chamada, tá, dos vereadores. Seu Lavelho, eu queria fazer algumas perguntas pontuais, se o senhor quiser anotar aí um tópico, só para não ficar nenhuma sem responder e eu não ficar interrompendo o senhor. Eu queria saber, primeiro, do projeto de revisão geral anual, né, quando que ele vai chegar, ou se o senhor quiser, eu vou fazendo... acho melhor fazer de uma vez, né, senão demora muito. Revisão anual. Isso, revisão anual. Eu gostaria de saber também, com relação aos pisos, a gente sabe que hoje nós temos um piso determinado para os professores e agora acabou de ser votado um piso também para a enfermagem. Se vocês já estão pensando em se adequar, como que está ficando essa situação desses pisos, né, para poder fazer esse atendimento, porque desse ano, a nossa lei, que é a partir de janeiro, né, ela ainda não foi cumprida até onde a gente sabe. O vereador Gediel fez requerimento aqui, solicitando informação, eu também fiz, ainda não chegou a resposta, mas, pelo que eu sei, não foi adequado o piso, e esse piso ele é importante que haja essa adequação antes da revisão geral anual, para que não dê a impressão de que esses funcionários tiveram o piso atendido, sendo que a lei ela é de janeiro, né? Ela segue o decreto federal, que é em janeiro. Tem também a questão dos ADIs, né, das ADIs, que são lá da creche, que a gente tem um conflito no plano de carreira, elas encontram como quadro do magistério, e a lei, né, que fala de piso também fala de atender o quadro do magistério, e elas estão, no nossa lei de plano de carreira, elas estão contempladas como quadro do magistério. Então, eu queria saber, sei que algumas acionaram justiça para requerer esse direito, mas eu queria saber se vocês contam com essas profissionais também dentro do quadro do magistério, o que precisa ser feito, o que pretende ser feito com relação a elas. Fora isso, eu gostaria de saber, dentro dessas fichas de recap, de asfalto, que eu vi que vocês deixaram já reservados aí, se vocês vão especificar o atendimento, né, o bairro que vai ser atendido, como Genebra, por exemplo, a finalização do asfalto do Oncinha, que está precário, essa questão de algumas partes, né, o Figueiras tem boas partes, mas tem algumas
travessos também que são críticas, enfim, né, a expansão urbana como um todo. Na audiência do ano, uma das audiências do ano passado, eu acho que foi questionado aqui, eu não me lembro qual vereador questionou, sobre projetos do esporte. O senhor falou que isso deveria ter sido mobilizado pelo diretor de esportes na época. E eu gostaria de saber se houve uma instrução para esse diretor de esportes, se houve uma conversa, né, para que fosse feito se esses projetos fossem feitos para ser atendido, porque a gente percebe que do ano passado para cá pouca coisa foi movimentada e a gente não vê nenhuma ação esportiva eficaz aqui no município, tá? Enfim, e principalmente eu queria saber, seu Lavelli, como que está essa questão do pagamento dos precatórios. Eu fiz um requerimento solicitando informações, e aí eu vi que nesses requerimentos, Miguel, não, que eu te pedi, você lembrou? Eu fiz um requerimento solicitando as informações com relação ao pagamento, e aí nesse requerimento eu vi que tem um regime especial de pagamento de precatórios, que é uma emenda constitucional de 2009, eu não sabia da existência, né, desse regime, e que fala que os precatórios eles podem ser pagos em 15 anos, que tem, né, uma porcentagem aí de 2,69% da receita corrente, só que para mim não ficou claro, porque não é um projeto que eu conheço. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como vai ser feito o pagamento desses precatórios. São esses os meus questionamentos. Sobrou nada. Desculpa. Bem, vamos à resposta. Revisão anual. Eu não sei, parece que saiu um vídeo aí. Eu não tenho ainda autorização para falar alguma coisa. Tem um vídeo aí? Tem. Eu não assisti os vídeos do prefeito. Tem um vídeo aí que fala em 9%, tá? Ok. 9% porque eu insisti com ele, que ele não queria dar os 9%, porque os índices foram negativos, né, você pode observar, e queria dar 5,78 só de ajuste. Aí eu coloquei para ele, prefeito, o federal deu 9, vamos acompanhar. Entendeu? A gente está com uma receita, uma arrecadação boa, e o índice da Folha não vai ultrapassar, tá? Então, aqui, essa revisão aqui já ficou em 9%. O piso dos professores é estranho a professora falar, a vereadora Meire, porque já foi passado lá para o recurso humano, me parece que ele já andou pagando algumas coisas. Eles pagaram do ano passado, né, Gedelson? Mas nesse mês não foi publicado o decreto para atualizar o valor a partir de janeiro deste ano. Não estão pagando. Ele é um reajuste anual. A partir do momento que o federal ele faz esse decreto, é feito um decreto no município. Ano passado isso foi feito. Eu acredito que não houve esse decreto, mas a planilha foi feita e já andaram, o recurso humano já andou fazendo mas sem o decreto eu entendo que não pode ser feito o pagamento. Inclusive está na lei que nós aprovamos uma emenda, inclusive os professores clamam e reclamam que não estão recebendo o piso desde janeiro. Essa é a informação que nós temos, inclusive, dos professores. Fizemos requerimento, eu e a Meire fizemos questionando sobre o não cumprimento da lei e não publicação do edital, do decreto em janeiro. Então, essa situação eu vou precisar verificar lá, porque para mim é estranho, porque foi feita uma planilha, foi passado para o recurso humano, e daí foi determinado que efetuasse os pagamentos dos 3 meses, e agora, no mês de maio, iria já ficar atualizado todos os valores. Porque o que aconteceu? A gente adotando o índice que o governo passou para ajustar, então nós temos alguns professores que vai ter um valor X, o outro vai ter um valor Y, o outro vai ter um valor N. Entende? Então isso aí já foi feito uma planilha e já houve pagamento, pelo que me passaram, que a gente já estava pagando. Agora, quanto ao problema da realização do decreto,
eu não tenho informação sobre isso daí. Eu vou precisar dar uma checada lá. O que é automático é que não precisa todo ano ser aprovado aqui na Câmara. Já tem um projeto lá atrás, isso. uma lei anterior que tem que acompanhar o índice do governo federal. Mas o município precisa publicar. Isso. Aí o decreto. Eu tenho que cobrar. Vou Você até deixar anotado aqui para me falar com o pessoal da administração. Eles não estão recebendo mesmo, porque eu verifiquei também, o Gediel verificou, eles não estão recebendo. E o ideal é que se faça isso em janeiro, para que quando tenha o reajuste geral, eles tenham eu estou achando valor estranho real. porque houve um repasse, pelo menos foi que o rapaz do recurso humano me passou, que estava sendo feito repassado. Agora, eu não sei, alguns professores acho que não tiveram direito, outros já tiveram, por causa que estão já esbarrando no piso, né? Você pode depois passar essa informação? Eu vou pedir para a administração se manifestar sobre isso. Sobre o piso de enfermagem, para mim também não teve nenhuma posição ainda, ninguém me passou nada. Eu já ouvi reportagens sobre esse assunto, mas ainda o município não foi notificado sobre isso daí. Sobre as ADIs, então, lá fala do pessoal de professores, né? Aqui eu não teria como responder para você, isso aí vai mais o pessoal da educação, para ver como é que vai ficar essa comparação, porque a princípio foi somente professores. Que a lei fala de quadro do magistério e as ADIs estão dentro do quadro do magistério. Aí foi passado só dos professores lá. Tá? Isso aqui tem que ver com a educação, porque para eles poderem responder. A manutenção de obras aqui de 2023, o que vai acontecer? A gente vai montar o 2024 e no 2024 vai ter específico as obras que vão ser realizadas. A princípio, a gente está querendo fazer uma chamada pública aí de fazer um orçamento participativo. Tá? Ainda não está nada concreto para a gente poder montar o que o povo necessita para 2024. Tá? Isso aí deve estar acontecendo por volta do mês de julho, por aí. Tá? E pelo menos a ideia é essa. E a 2023 o pessoal de obras está executando. Talvez seja conveniente até passar para ele, para que passe um resumo sobre o que ele tem já em andamento lá na parte de licitação, porque você vê, com a ausência das pessoas lá, está meio devagar. Está meio devagar. O processo licitatório está meio devagar. Entendeu? Então, aqui precisa conversar ele devia editar o Eric aí, o Rodolfo não tem ninguém aí, para a gente ver o que tem em 2023, eu vou marcar aqui para passar um resumo para vocês aqui, tá? Sobre o esporte, eu antecipei, já falei para ele, né? Agora, a gente avisa. Difícil. Então há essa conversa, vocês orientam os diretores a traçar projetos. Eu tento ajudar ele, mas chega uma hora que fica, sabe, eu sou financeiro. Mas eu vou cutucar ele de novo, pode deixar, tá? Eu vou cutucar. Agora vamos lá, complicação do precatório. Vou explicar para você como é que funciona para a professora e a vereadora. O precatório é o seguinte, foi firmado já em anos anteriores essa emenda constitucional de 2,69 da receita corrente líquida. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? A gente está passando na faixa de 200 esse mês aqui, acho que deve dar quase 300 mil, para o DEPR. É o DEPR que está, o Departamento Precatório, que está administrando isso aqui. Aí, o que ele faz? Desses 100% que ele recebe, 70% é dele, e 30% vai para o trabalhista. O trabalhista tem 46 processos na fila. Esse processo que teve essa audiência do sindicato, não chegou ainda em Campinas, entendeu? Então, do que está em Campinas, tem 46, 49 projetos lá, tá, para serem pagos. Somando mais uma projeção de um outro projeto trabalhista, um precatório trabalhista que tem aí, sobre o meu conhecimento, fora esse outro que apareceu agora aí do sindicato, está em torno de 21 milhões. Tá? Isso, precatório trabalhista.
No precatório da emenda constitucional, nós temos a Santa Casa, que está quase na reta final, está devendo aproximadamente uns 900 mil. Temos aí a Director, que está em torno de quase 2 milhões, então são 2.900, e mais uma empresa lá, que é um valor baixinho de 200 mil. Então, tem 3 milhões e 100. Além do mais, o que nós temos? Nós temos aí aquela situação que aconteceu na gestão que veio, nas gestões anteriores, sobre o negócio do INSS. Também que foi feito o acordo, que isso aí gera em torno aí a praticamente ainda de 10 milhões que estão sendo parcelados. Vem descontado no FPM, montante, hoje está um montante de 102 mil. Então, somando tudo, a gente chega aí na faixa de praticamente uns 28, 30 milhões de dívida de precatórios. Que o vereador teve lá e a gente comentou, é mais ou menos essa faixa. Tá? Agora, à medida que a gente vai percorrendo, a gente vai fazendo o pagamento. Agora, o que está trabalhista lá, quem administra é Campinas, por intermédio do DEPER, que manda o dinheiro para eles. Entendeu? Então, a gente não pode fazer pagamento nenhum aquilo lá, porque tem uma ordem cronológica e o trabalhista falou, vocês vão cumprir isso aqui porque o DEPER fechou isso. Eu acredito que até o meado do ano que vem, a gente já terminou essa dívida aí da Santa Casa, da Director, daí provavelmente vai sobrar mais recursos para mandar lá para o trabalhista. O que seria essa sigla, seu Lavelho? Se fala do quê? DEP que o senhor falou? DEPRE, Departamento de Precatório do Estado. Então, nada é organizado aqui. Vem a ordem de lá. Eu passo o dinheiro e ele repassa. E a ordem vem de lá, o que vem determinado é o que vocês pagam. Ele faz o pagamento, ele paga a Santa Casa, nós não pagamos nada, eu mando o dinheiro para ele. Aí ele faz o pagamento para a Santa Casa, quando terminar a Santa Casa vai ser a Director, quando terminar a Director vai ser a outra empresa que é um valor pequenininho, e a partir daí a gente não tem mais nenhum... O que é essa empresa Director? É uma empresa de empreendimentos imobiliários aqui que tem alumínio. Ela é de fora, né? Do Renê, não sei se alguém conhece. Conhece? Conhece o Renê? Lá do Itararé, da escola. Isso, porque essa em Canhacaí é uma área que foi dada na gestão anterior e depois ele não reconheceu. Diz que não foi dada. Né? Ele não reconheceu. Isso aí gerou essa dívida. Monstruosa. Tá bom. Eu estou satisfeito. Vou passar a palavra, então, para o vereador Gediel. A Meire esgotou todos os assuntos, a maioria eu tinha pensado também, mas parabéns, eu tinha pensado na questão das ADIs, da questão dos servidores, dos precatórios, já falou que está em torno de 30 milhões. Esse dos servidores, o senhor falou que ainda não chegou em Campinas, o senhor tem uma projeção do valor que pode vir esse precatório? Não tem. Não? Não tem. Tá. Resumindo, gostaria de saber, Lavério, dentro dessa previsão, dentro das dívidas obrigatórias, o que sobra para investimento na cidade? Nós temos agora uma duplicação da Raposo que vai chegar o ano que vem. E aí nós precisamos, você falou que vai ter um orçamento participativo, nós gostaríamos de levar também essa sugestão. Nós temos uma duplicação da Raposo e nós não estamos preparados na questão do polo industrial para receber novas empresas, porque isso vai facilitar o desenvolvimento da nossa cidade. A questão sobra recurso para investir na cidade, inclusive para a compra de um polo de terras para estruturar um polo industrial na cidade de Alumínio, para receber novas indústrias. Essa é uma das principais preocupações, é o quanto sobra para investir no município. Entendo. O que acontece? Para o orçamento de 2024, nós vamos ter aproximadamente um valor de 10% do orçamento que está destinado à parte de ampliação do município, que entra a parte de obras. Por isso que ele quer fazer esse projeto, o orçamento participativo, para poder verificar mais detalhes e a gente colocar
pegar um montante aí e disponibilizar para poder atender. É essa a posição do chefe, entendeu? Então, a gente vai trabalhar nessa situação. Hoje, a gente está com um recurso que vai passar para o exercício seguinte, que a gente vai dar para fazer a execução de alguns projetos, mas tudo está dependendo dessa... Na montagem da lei orçamentária, nós vamos fazer a reunião com as diretorias de obras e planejamento para definir o que vai ser feito, porque tem a ideia de aumentar o polo industrial, isso é ponto passivo. Tá? Agora aí nós vamos ter que definir, agora no mês de junho, julho, que a gente vai começar a caminhar para ver quanto que vai destinar para isso. Entendeu? Para ver se compra alguma coisa ou pega alguém que tem uma área disponível e fala, viu, vamos transformar a sua área em parte industrial e a pessoa vende as áreas, alguma coisa, e você dá uma isenção, né? Porque hoje está assim comum o pessoal fazer uma isenção. Ó, eu vou dar isenção para você do IPTU, você compra a área de fulano, vou dar isenção do IPTU, vou dar isenção do ICMS durante 6 meses, 8 meses do que você produzir. Isso daí eu falo porque eu tive uma experiência muito boa no município de Itupeva, quando eu trabalhei lá, 12 anos, que tinha esse projeto. Entendeu? Então, as empresas que estão lá em Itupeva, elas começaram assim, dessa forma. Entendeu? Então, damos isenção do ICMS por tanto tempo. Levamos asfalto até o local. Daí nós temos aí a parte do IPTU, dá uma isenção, porque dá um up, né, para as empresas poder trabalhar. Então, a princípio, a gente está com essa ideia aí desse planejamento. Vamos ver se a gente consegue fazer essa conclusão aí. Vera, eu vou insistir num assunto que tem nos esgotado muito, inclusive a Miri já tratou do assunto, mas eu vou também tratar. A questão do esporte é uma coisa séria. Nós estamos com um departamento praticamente parado, sem atividade nenhuma, nem escolinha, nem turmas de treinamento. Nós sabemos que o esporte ajuda a formação de caráter dessa juventude que tem aí. Infelizmente, as coisas não andam. Nós estamos no meio do ano, a Bolsa Atleta que nós votamos o ano passado, o edital está saindo hoje. Meio ano já se foi. E aí fica difícil, né, atender os anseios da população, tendo visto que as políticas públicas não andam, lentamente. Agora, nós precisamos, aqueles que têm mais experiência, e eu já percebi que o senhor insiste e, às vezes, não existe a compreensão e as coisas não andam. Lamentavelmente, inclusive, eu vou tratar um assunto aqui, que nós fizemos um remanejamento de verba ano passado, através de uma lei, que foi para a compra do uniforme. Eu liguei para o diretor esses dias, ele falou que não chegou o material ainda, mas foi pago o ano passado. Como que paga sem receber o material? Não chegou o colete, não chegou o uniforme. Eu não sei qual que é o material, porque houve uma licitação. Era uniforme e coletes. Então, aí eu não sei o que ele pediu, mas tem coisa que chegou lá, porque eu vi a empresa entregou. Aqui, eu liguei há uma semana, falei com ele falou que não tinha chegado ainda. Agora é estranho, né? Muito estranho. Eu vou perguntar para ele, mas eu sei que já veio a nota para pagar. Porque nós vamos... então segure, porque nós vamos lá ver se o material chegou. Eu vi o rapaz chegando da empresa com um saco nas costas. Com um monte de coisa dentro então, da por embalagem. gentileza, e nos ajude que as políticas públicas do esporte voltem. Eu vou dar uma cutucada nele para ver o que está pendente do uniforme. Seria essa, inicialmente, as minhas posições. Passo a palavra para o vereador Paulinho Bola. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Lavelha. Boa tarde. Visto que a Raposo Tavares está aí pleno vapor, visto que a Neopave também está com muitos funcionários, e nós já fomos atrás do imposto sobre serviço dela, está tendo, estão repassando. Estão repassando. Qual o valor, mais ou menos? O valor sabe? de cabeça, assim, eu não sei, mas nós estamos dentro da nossa projeção de receita. Eles têm efetuado o pagamento, porque nós temos uma faixa de divisa, né? E a CCR que repassa, que faz o pagamento, ela tem repassado.
Então, Obrigado. o nosso ISS está crescendo. Então, dando continuidade pela lista de chamada, eu passo a palavra para o vereador Delcinho. Boa tarde a todos. Referente aí ao que nós temos de projetos, foram citados aí pelos vereadores, eu não vou tornar repetitivo, mas também vejo alguns pontos que são de grande relevância, de grande importância, que a população clama por isso também, senhor Lavério. Sim. E quero saber a respeito do que tem previsto de investimento para a segurança pública do nosso município. Se o senhor tem uma previsão, uma visão desse investimento futuro. Então, dentro... Eu vou fazer um ping-pong, eu pergunto, o senhor já responde, fica mais ativo, creio. Então, sobre investimento em segurança pública, certo? O que a gente tem hoje no exercício de 2023, nós estamos já com aquela equipe delegada da Polícia Militar, que inclusive vai ter um aumento, vai praticamente dobrar o quadro deles. A parte do nosso prolabore da própria Polícia Militar do dia a dia. E quanto à execução de algum projeto de instalação de uma guarda municipal, né? Ainda, na minha parte, ninguém me pediu nada, não me passou nada, só tem assim comentários que estão trabalhando para fazer uma guarda municipal. Entendeu? Uma guarda municipal, então daí eu não sei como é que está esse projeto. Por enquanto não desceu nada para mim para ver parte financeira. Referente ao monitoramento das escolas, o monitoramento do nosso município, da nossa área, pontos de acesso do nosso município, que havia sido comentado que seria feito um investimento, não foi tratado nada sobre isso? Também não tem. Eu sei que foi comprado várias câmeras para ser instalado nas escolas, né? Aí envolve o pessoal da própria escola, da diretoria de educação. Inclusive, teve também esse problema da guarda, né, montou uma segurança nas escolas, e nós tivemos uma reunião, inclusive estava o planejamento presente, queria, com o pessoal me foge o nome, ia passar um mapa dos pontos onde já tem as câmeras para fazer uma câmara interligada com a Polícia Militar. Aí sai fora da minha área, então está com o pessoal de planejamento. Sim. E dentro dessa estruturação de segurança pública, eu vou emendar também, que é um assunto que foi tratado com bastante firmeza, e nós vimos que esfriou, e nós não podemos deixar esfriar, que é a estruturação das escolas, no que diz respeito à segurança também. Existe algo previsto que possa o senhor esclarecer para nós? Da segurança das escolas foi montado um esquema aí que, inclusive, foi comprado até uniforme, né, para o pessoal. Então, já começou um trabalho lá. Agora, o retorno disso eu não sei. Tem que ver com o pessoal da educação, tá? Perfeito. E a última pergunta para fechar o questionamento é referente ao saneamento básico da nossa cidade. Nós vemos ainda que existem bairros que não dispõem desse... Eu sei. Então, aí nós temos que envolver o pessoal de obras, ver se tem algum planejamento lá, o próprio Eric, né, da diretoria de planejamento, para acionar a Sabesp, né, para dar sequência do... Eu sei que de água está seguindo, porque passou já a aquisição de tubulação. Agora, do saneamento, eu não teria uma posição, tenho que passar para eles, que eles deviam de estar presente aqui. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Desculpe aí, mas infelizmente não veio nenhum dos dois aí que tinham que estar aí. Dando sequência à lista de chamada, passo a palavra para o vereador Adilson Balduino. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Lavério. Boa tarde. Eu queria só uma pergunta, senhor Lavério. A gente tem as nossas emendas impositivas, né? Essa emenda impositiva, esse ano a gente está precisando fazer ofício, não sei se os outros nobres pares já estão
utilizando essas emendas, a gente está fazendo ofício para liberar a verba, né, para o departamento, né, uma vez que ela já foi aprovada, né, e consta na lei orçamentária. O ano passado a gente utilizou e já não fez isso. Não, foi pedido. Sabe o que acontece? Eu estou pedindo para que as áreas envolvidas, peça para os nobres vereadores envolvidos nessas emendas, que façam requerimento para que passe lá para o chefe, para o prefeito já mandar tomar as providências. Porque amanhã ou depois, o que pode acontecer? Viu? Eles mexeram na minha emenda aqui sem minha autorização. Esse é o primeiro passo. Entende? Por isso que a gente está solicitando isso, porque daí fica documentado, falar, viu, veio 15 mil aqui para comprar isso. Então, a gente abre o processo, a compra se baseia no requerimento do vereador da emenda impositiva. Apenas é um documento para fazer parte do processo. Entendeu? Porque, só para fazer uma pequena colocação, uniformes, tem os uniformes da saúde, que foi feita no ano passado, foi feito o pedido e a empresa até agora não entregou. Inclusive, nós estamos cobrando eles lá. Eles não entregaram. Falei, viu? Como que não vai entregar? Foi feito, o empenho está lá, tudo, houve o processo licitatório, tem que acompanhar, entendeu? Tem que executar o procedimento, né? Então, por isso que a gente pede para que faça o requerimento, porque daí a gente abre o processo e está junto, entendeu? Corre o procedimento para a gente dar sequência. É apenas isso daí, é uma situação formal para dar segurança de ambas as partes. Ah, tá ok. Obrigado. Você tem alguma emenda? Sim, é que a gente já pediu já esse ano, né? A execução e os departamentos começou a pedir para a gente mandar o ofício, né? Aí eu achei estranho, porque ano passado a gente utilizamos e nós... Então, mas é bom que você manda um ofício endereçado ao prefeito pedindo para a execução da sua emenda. Aí ele despacha e daí segue. Ah, tá jóia. Essa aí do uniforme também é nossa aqui do Novo Par dos Vereadores. Uniforme da saúde? Né, a gente destinou também e está aguardando também. Então. Tá bom, então. Obrigado. Dando sequência à lista de chamados, eu passo a palavra para o Dr. Prete. Boa tarde a todos, novos vereadores, senhora presidente, vereadores que acompanham a mesa, internautas e presentes. Lavério, a minha pergunta não seria bem pergunta, mas analisando o nosso município, que é um município que, apesar de ter uma boa arrecadação, é um município muito pobre. E a minha preocupação é a questão social. E eu vi aqui que está planejado para o ano 2024 e 2025 apenas 4 milhões de dinheiro. E a gente, quando constata que vai junto com a assistência social, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada. Não havia possibilidade de melhorar essa porcentagem aqui? Pelo menos para termos, se nós somos um município rico, pelo menos para darmos uma cesta básica, para termos uma assistência social melhor, porque está muito carente no nosso município, e esse valor aqui, pelo jeito, não dá para nada. Seria possível? É possível de mexer. Na hora da gente começar a fazer o orçamento, agora em julho, vou ter que conversar com as pessoas, vou fazer novamente uma reunião com cada um e falar, viu, quanto é que você precisa? Você vai fazer um planejamento? Eu vou precisar de 10 milhões. Então, vamos ver, dá para fazer 10? Vamos fazer 10. Nós precisamos fazer alguma coisa para acionar isso, para estimular isso, porque 4 milhões, diante dos 120 milhões, nosso prefeito está com 40 milhões guardado e o nosso povo passando fome. É inadmissível. Então, vereador, o que precisa ser feito agora, na elaboração do orçamento de 2024, a diretoria se manifestar. Ela vai ter que fazer o seu orçamento e falar, viu, eu vou precisar de fazer isso. Poderia até dar uma cutucada, fazer um requerimento e passar lá para a assistente social para ela se preparar, para aumentar o orçamento, para poder atender mais as pessoas. Eu agradeço, Tá? porque a questão social, da assistência pública, para mim, tenho certeza que para os demais vereadores... Não, é muito de importante, suma... é muito importante. E dentro disso também um outro assunto que eu gostaria, porque é uma questão de assistência pública, a nossa farmácia. Falta medicamentos. As pessoas chegam lá, pessoas pobres,
necessitadas, que ganham muitas vezes salário mínimo, não possuem dinheiro suficiente, e a resposta é: entra no judiciário. Eles mal têm dinheiro para se calçar, vão entrar no judiciário. Como é que nós podemos resolver isso, velho? Aqui é a saúde, eu tenho que pegar o rapaz lá e conversar. Não, parece que eles não se importam com o sofrimento do povo. Eu entendo também, vereador, seria conveniente fazer um requerimento cobrando isso daí. Porque daí, 2024, a gente já faz um orçamento mais na parte da administração farmacêutica, fazer um valor maior. Porque hoje, tudo que eles estão pedindo de medicamento, eu tenho atendido. Eu tenho feito. Mas são medicamentos água com açúcar, a sua maioria das vezes. E hoje nós temos medicamento muito mais evoluído e que as pessoas precisam. Sim. Precisam. Então, muitas vezes, tem que pedir para fazer rifa para poder comprar medicamento. São absurdos. O Paulinho Bola está aí, ele convive mais com isso, ele sabe disso. E é inadmissível com tanto dinheiro que nós temos. E eu volto a falar, com dinheiro guardado, que é para servir o público, nós temos que direcionar esse dinheiro para a população, para a população carente. Eu acho conveniente que faça um requerimento sobre essa situação para a gente poder passar lá para o medicamento, porque não é problema de dinheiro, é problema da administração. Então, eu convoco a senhora presidente para que tomemos essa providência, já que a audiência é pública, seja notado, porque é inadmissível essas situações. A gente pode escrever um requerimento, doutor Prete, e assinar por todos que estão participando aqui, né, ele seguir assinado para que haja o que o senhor Lavelli está sugerindo, que os departamentos eles sejam mais participativos, que eles desenhem, né, essa despesa, que eles consigam projetar, fazer alguns projetos mesmo de atendimento para a população, e aí eu faço, né, junto com os senhores, esse requerimento, e nós assinamos juntos. Agora eu pergunto, com todo respeito a eles, sem desmerecê-los, será que eles têm condições de fazer esses projetos? É uma pergunta retórica, né? O senhor não quer que eu responda. Tá, então nós precisamos então auxiliá-los. Obrigado. Uma outra coisa, falando em verbas destinadas, se acontecer algum acidente aqui no município, alguma catástrofe, o que vai ser R$500 mil para atender essas pessoas? Nada. Não dá nem para iniciar um atendimento. Precisaríamos rever isso, senhor Lavelli. Sim, pode fazer uma proposta, a gente mexe na porcentagem aqui. Tá, porque eu acho muito pouco. São situações públicas, de calamidade pública, de sofrimento do povo, e que nós estamos preocupados, muitas vezes, com outras coisas que são importantes também, mas que isso aqui também é de suma importância. A emenda de contingência aqui podemos aumentar isso aqui, não tem... A emenda impositiva é 1,2, e a emenda de contingência lá é um valor de 1,5 do orçamento aumentar. Preciso achar aqui qual que é o... O senhor falou em 500 mil, mas é muito pouco. A parte de contingência aqui, a gente pode fazer uma Dá para fazer uma emenda, senhor Lavelli. Dá para fazer via emenda. Não, tudo bem. Se vier já de lá... se vier de lá, melhor, né? Aqui, na realização da LDO, ela fala da emenda sobre a parte de contingência, entendeu? Então, é uma porcentagem que é colocado do orçamento, né, do valor no orçamento. Mas eu não me lembro quanto que está aqui, mas acho que é 1,5, se eu não me engano. A gente pode aumentar isso, que isso aí é um valor da... Encargo pessoal. Nada impede de fazer uma solicitação. Não, o senhor pode verificar depois. É só um lembrete disso, que isso é de suma importância, não dá para a gente passar em branco. Depois o senhor faz o levantamento, senhor Lavelli, e a gente conversa o que dá para... Eu agradeço a atenção, obrigado, senhora presidente, e demais vereadores e internautas. Finalizando, então, a lista de chamada, eu passo a palavra para o vereador Jean Delite. Boa noite, senhor. Boa tarde, senhor Lavério. Boa tarde, nobres vereadores, populações que nos assistem, população que está no plenário. A maioria das
questões que eu estava aqui já foi respondida, né? Perguntada por nossos nobres. E, senhor Lavério, queria saber se já tem algum investimento na troca da tubulação lá na Rua Ilhéus, no Paraíso, né, que segundo o prefeito, um dia após a quase inundação que teve nesse ano, né, no dia 10 de março, teve uma chuva que, acho que por 5 centímetros ali, não transbordou de vez, né, e também na Areia Branca 2, né, onde ali, a Areia Branca 1, onde é um vale, e toda a água pluvial que é captada, ela passa por tanques particulares ali de alguns moradores, né. Hoje a cidade ali, o bairro, ela não tem uma captação de água pública, né? Então acaba utilizando os tanques que acaba transbordando e passando para a rua, né? Você tem alguma previsão dessa? E também na Paulo Dias, onde que sempre quando causa uma chuva ali, acaba acarretando tudo ali em frente ao ponto da Esfirra, a loja da Tamires, né? Sempre, todo ano tem isso aí, né? Eu já vi alguns vídeos onde o prefeito diz fazer, né? Mas por enquanto muito se fala, nada se faz, né? E a gente viu que o senhor mesmo comentou que o problema não é o dinheiro, e sim a administração. Eu tenho essa parte aqui, foge da minha alçada, porque é obras, né? O pessoal não está aí. Mas eu vou cutucar eles lá para ver o que a gente pode fazer, qual que é a projeção, o que tem de perspectiva de execução. Certo. E pegando o gancho também do Dr. Prete, né, onde ele comenta da assistência social, nós vimos, né, que a LDO é elaborada que tem como objetivo aprontar as prioridades, né, e nós vimos que nesse ano várias pessoas sem condições estão migrando para a nossa cidade, né, formando barracos, né, e estão ali catando lixo, sacolas de todos os munícipes ali. E nós sabemos que essas pessoas, elas precisam de ajuda, né? Não adianta apenas colocar policial ali para espantar elas vão sair de um bairro e ir para outros, né? E nós precisamos também, né, de prioridade para, hoje, a prefeitura ter um convênio com alguma internação involuntária dessas pessoas, né? Que essas pessoas a gente tem que curar da raiz ali, não somente espantar elas dali. Para ter uma parceria, né? Em 2021, eu fiz um requerimento e a resposta era que não tinha elaborado, né? Não tinha verbas para esse tipo de convênio, né? Então, doutor Prete, se quiser, a gente pode até colocar um requerimento em conjunto, né? Para falar com o diretor da assistência social e para a gente aumentar esse número, né? Que 500 mil é irrisório, né? Hoje tem, se Deus o livre acontecer alguma enchente no Paraíso, são 93 famílias ali que são afetadas, né? Então, nós precisamos ter um aumento melhor dessa renda e fazer parcerias com essas empresas privadas. Bem, aí também é da área do social, né? Amanhã eu vou conversar com todos aqui, colocar a posição e, se é conveniente, mandar o requerimento lá para... Porque é só eu que venho, né? Pois é. Antes de finalizar a audiência, eu vou passar a palavra novamente para o vereador Gediel, que quer fazer umas considerações finais. Se algum outro vereador quiser fazer também, fica à disposição. Não, desculpa, gente. Eu preciso passar para a população, né? Eu tenho que passar o microfone para quem está presente, se quer fazer alguma pergunta. Me perdoe, Rabelo. Rabelo já está chacoalhando a cabeça lá. Zenilton, Rabelo, dá para nomear, né? Quem está aqui no plenário, infelizmente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? O microfone está lá com o Gaspar. Alô. Boa tarde a todos, nobres vereadores. Minha pergunta, senhor Lavério, muito boa tarde, senhor Lavério. Está me ouvindo bem? Tá. Lavério, eu queria saber o seguinte, quanto que a prefeitura tem em caixa hoje? Viu? Cada dia é uma posição. O que acontece é o seguinte, nós temos um relatório que é emitido mensalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal e é publicado no jornal, tá? Hoje, agora, nesse momento, eu não tenho condições de falar. Você tem que pegar pelo jornal, né, no diário que é feito trimestralmente, e lá tem a disponibilidade do caixa. Tá, o prefeito fala, Lavério, e que tem 40 milhões em caixa. Tá? Você falou aqui em precatória.
como que eu tenho 40 milhões em caixa e devo 36 milhões de precatória? E outra pergunta também que eu gostaria que você também respondesse, em relação aos valores, essa projeção de valores. Vamos começar do Fundo Social. Fundo Social, uma previsão para 2024 de 4 milhões e, ao mesmo tempo, despesas de 500 mil no caso de uma enchente, de uma tragédia. Se eu tenho um fundo de 4 milhões, a necessidade também é obrigatório ter essa reserva de 500 mil? Esses 4 milhões não é suficiente para um fundo social que é responsável em cuidar da população também? Então, tenho essas duas perguntas para você, que a primeira é em relação à precatória, com um saldo de 40 milhões, embora mais ou menos isso, e também desse fundo social. Então, sobre a primeira pergunta, eu já coloquei para você, que tem o relatório que a gente publica no Jornal Oficial do Município, que tem todas as informações lá. Eu estou desprovido aqui agora dessas informações, entendeu? Então, tem todas as informações que você pode tomar ciência de como está a situação do município, tá? Dos precatórios existe, está lá. Se você entrar lá no TRT 15, você vai puxar e vai aparecer. Se entrar no Tribunal de Justiça, vai aparecer os precatórios que estão arrolados aí no nome da prefeitura, entendeu? E quanto à emenda de reserva de contingência, isso é uma obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós fazer o orçamento, a gente coloca esse montante, tá? Além disso daí, o fundo tem um valor que foi destinado, como eu acabei de falar para o vereador. A gente vai ter que fazer uma reunião, normalmente eu faço a reunião antes de executar o orçamento. E as pessoas vão ter que fazer, viu, meu planejamento esse ano aqui não é 4, é 10. Dá para fazer? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou pegar de alguém que está com sobra e passar para eles, entende? O orçamento é feito dessa forma, é uma reunião que é feita com cada diretoria, e cada diretoria tem que fazer a explanação. Aí eu vou dizer, tem condições ou não tem condições, baseado na receita que a gente estima em receber. Esse é o posicionamento. Lavério, mais outra pergunta em relação também... eu estive com o prefeito mês passado, presencialmente, e ele me garantiu, inclusive deu uma entrevista, falando que já teria 500 mil já para o fundo participativo, que seria transferido para a saúde agora no mês seguinte, inclusive até para fazer cirurgia, etc. Tem esse dinheiro também sobrando? Então, o que acontece, o prefeito ele quer disponibilizar um valor financeiro para poder atender algumas situações de emergência da saúde. Eu estive com ele no hospital, estamos aí fazendo pesquisa de preços para que possa firmar o contrato com alguém que possa executar o serviço. Porque atender a saúde é uma situação muito delicada, porque a hora que você pega uma pessoa e leva para fazer uma cirurgia, você está correndo risco. Você está correndo o risco que você pode vir ter um problema de óbito aí, e você vai ter que arcar com a responsabilidade de pagar um seguro para o resto da vida da pessoa. Entende? Então, tem tudo isso que vai ser submetido ao jurídico para ver como é que vai fazer, porque não é só pegar a pessoa, inclusive, como nós tivemos na reunião no hospital lá, o médico que atendeu falou, viu, é muito prático, traz a pessoa aqui, nós vamos fazer a cirurgia, e se vir a óbito, quem que vai assumir a responsabilidade? Entendeu? Porque você está pegando a pessoa e levando lá. Então, a responsabilidade é do município, entendeu? Então, tem toda essa situação que está sendo estudada. Ele quer destinar um montante para ajudar para fazer essas cirurgias, porque tem uma lista de espera lá no SUS que ele quer antecipar. Só que a gente está aguardando aí de orçamentos de empresas que vão passar essas informações. Só fazer um parênteses nesse assunto, se me permite, Rabelo. E tem a questão também, se vem a óbito ou se a pessoa tem uma complicação durante a cirurgia, vai lá, faz um orçamento, a cirurgia ela é de R$15 mil. A pessoa, porque nós somos humanos, a pessoa vai para a cirurgia, tem uma complicação, precisa ir para a UTI. Meu pai ficou 3 meses dentro de um hospital, dentro de uma UTI.
quanto que vai custar isso? Então, uma vez que retirou esse paciente daqui, ele é responsabilidade da prefeitura. Se precisar de meses de UTI, são meses de UTI, de tratamento, de acompanhamento até a alta. Então, há de se pensar muito, porque é muito bonito de ver esse programa, mas quem tem dinheiro para manter isso é o SUS. Então, deveria ter participações, convênios mais eficazes dentro da DRS, dentro dos programas que são ofertados, fechar convênio com repasse, aumentar repasse, na verdade. Né? A Prefeitura de Sorocaba, o padre Flávio já me disse que está à disposição para aumentar os atendimentos para alumínio, mas que não tem convênio firmado com alumínio. Poderia ter um repasse para lá também. Então, eu acho que, eu não sei, eu acho irresponsável essas ações, porque se pensa no fato da cirurgia dar certo. Então, não está nem dentro, estou até quebrando o protocolo, não está dentro do que é a audiência, mas como o senhor é um homem de confiança dele, e ele vai ouvir o senhor, não vai me ouvir, brincar com a saúde das pessoas não dá. Não, é uma coisa muito séria. Colocar um exemplo só que aconteceu. Semana passada, a vereadora ligou convocando. Eu falei para você, passou no meu e-mail, e eu falei que eu tinha ido no funeral. Desculpe, meu parente. Tenente do Exército, estava internado na Unimed, a Unimed deu cartão vermelho para ele, veio para o Hospital do Exército de Lorena, veio para o Hospital do Exército de São Paulo, até arrepia. Ficou 2 semanas internado lá. Entendeu? E aí? Se a gente pega um paciente do munícipe nessa situação, a Unimed deu cartão vermelho para ele. Não pode mais ficar aqui, não tem, vocês vão ter que pagar. Aí, com muito custo, transferiu de Lorena para São Paulo. Foi lá no Hospital do Exército, lá no Ipiranga. Ficou 15 dias. Tudo muito sério, né? Lavério, uma outra pergunta, uma última pergunta que eu quero fazer. Eu te questionei em relação aos 40 milhões que o prefeito vem falando. Você me falou que, se eu olhar o jornal, eu vou ver, não tenha dúvida disso. Mas você, como diretor financeiro, deveria saber, né, já que você é um homem de confiança do prefeito, quanto tem no caixa da prefeitura, sim, né? Porque é lamentável você falar isso para mim, para um jornalista, o que para mim olhar no jornal. Mas não há problema, eu vou olhar no jornal, sim, porque o prefeito falou, inclusive, para mim, ao vivo, quando eu estive com ele há 15 dias atrás, que tinha 32 milhões e isso agora virou 40. Tá? Mas eu vou verificar isso, não tenha dúvida. Agora, eu quero saber de você. Você também falou do orçamento de 2024, que tem verba para estradas lá do Oncinha, que está em calamidade, etc. E esse ano, o dinheiro para fazer essas estradas, tem dinheiro? Vai ser feito ou vai ficar para o ano que vem? Isso que eu queria entender. Então, respondendo, isso daí é a diretoria de obras que tem uma programação de execução desse serviço. Deixa eu só fazer um parênteses. Ô, Rabelo, na verdade, quem falou da estrada do Oncinha fui eu e falei do Genebra. Na verdade, as perguntas aqui precisam ser mais objetivas com relação ao orçamento. Ele não pode responder pelo Departamento de Obras. Então, se tem alguma previsão nesse sentido, o senhor Lavério pode responder. Eu estou meio que traduzindo isso, mas se tem alguma previsão, quanto tem, é mais técnico aqui, porque quem determina é o departamento mesmo, via, né, um trabalho junto ao prefeito. Não, mas a questão, vereador, é justamente de valores. Ele é diretor financeiro. Eu vi vários assuntos que vocês estavam questionando. É isso que eu estou pedindo para ele, os valores que tem previstos aí para a obra. Mas é essa a pergunta, é questão de valores, se vai ser feito esse ano, né? Isso é investimento financeiro. Hã? Não, o que acontece é o seguinte, a diretoria de obras, ela tem a sua ficha lá de obras e instalação. Existe um valor dentro dessa ficha de obra e instalação que está correndo os processos de licitação, entendeu? Ele tem que responder, eu não posso responder por ele, entendeu? É uma situação difícil. Como é que eu vou responder um negócio que não é da minha área? Nós estamos falando da lei de diretrizes orçamentárias, agora nós já estamos passando para uma outra parte. Essa parte que ele fala é o seguinte, ele quer saber quanto tem no caixa. Eu reservo o direito de mandar verificar no jornal, entendeu? Porque eu não quero amanhã ou depois, como aconteceu na outra reunião, que eu falei o negócio lá da educação e teve o maior atrito lá, entendeu? Então, eu reservo o direito
consulta no jornal. A gente publicou no final do trimestre, está lá. Tem a transparência fiscal, entra lá, que você vai ver o valor que está lá. Daí você Mas publica a pergunta no jornal. era sobre se tem o que tem de previsão para 2024. Não, o que tem disponibilidade no caixa. Ah, tá, disponibilidade, realmente ele Entendeu? não precisa ser respondido. Então, a gente publica na lei de responsabilidade e entra lá na transparência fiscal. É que nós estamos aqui, Rabelo, nós estamos apreciando o orçamento para o ano Sim. que vem. Não, eu sei. Essa é a vereador. questão, é para o ano que vem. Entendi, não, perfeito. É que eu sem não dúvida. ouvi você falando que tem em caixa, mas o que a gente está fazendo é para o ano que vem. Eu não posso Não, chegar sim, não, e tá o tudo bem, seu prefeito Laverde. falou alguma coisa, então vai em cima da voz do prefeito. Eu trabalho em cima do jornal da lei de responsabilidade. Perfeito, As Laverde. informações estão É lá. que foi destinado para o departamento e vai tendo, já foi usado uma parte, não foi. O que falta, eles vão publicando constantemente. Mais alguém, gente? Zenilton? Boa noite já, né? Boa noite a todos. Ajudar o Lavério aí, né? Fala, Zenilton. Que a audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias virou convocação para prestação de esclarecimento do diretor do departamento. E eles não estão aqui. É interessante, eu vim aqui mais para tentar ver o que tinha de planejamento, né? Porque antes, não sei se faltou documentos ou não, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o que direciona para a preparação da Lei Orçamentária Anual. E aparecia, assim, propostas de planejamento, né, de investimento em determinadas áreas por departamento, que eu não consegui ver. Foi falado assim de modo global, né, o valor de alguns departamentos, e o Lavério comentou que na LOA, claro, né, vem discriminado, mas a gente não consegue ver dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias nenhum direcionamento, né, com relação à questão de investimento, projetos dentro dos departamentos. Isso a minha fala, que também não cabe ao Lavério responder, mas assim, com relação ao que foi apresentado para nós aqui. E esperamos que, de fato, aconteça, né, que os vereadores possam, e se houver abertura também para isso, para quando forem quando o Executivo for elaborar a lei orçamentária, que os vereadores possam, né, estar mais próximos durante a elaboração da LOA, né, porque são dois momentos. Tem um momento em que a Prefeitura também realiza a sua audiência, é importante estar lá nessa audiência da Prefeitura, que é o momento ainda que o projeto não veio para cá. E depois tem um momento aqui, né, que pode ser feito mais um passo para ajustes e propostas, né, dos vereadores. Só essa é a minha fala. Na resposta, Zenilton, é o seguinte, nós temos o PPA, né? No PPA tem um direcionamento de todas as obras e as atividades que serão executadas ano a ano. Então, 2024, nós vamos pegar o PPA, vai ver o que está previsto lá. Se tiver alguma coisa a mais que tem que fazer, nós vamos ter que fazer uma audiência para alterar o PPA, certo? Mas as informações estão lá. A da LDO simplesmente é apenas uma orientação. Não, é que eu falo que antes, né, eu posso estar desatualizado, né, isso é possível, né? Antes a LDO vinha também com essa projeção que já demonstrava o PPA. Por exemplo, se tem um munícipe aqui que desconhece essas leis, né, as leis orçamentárias, fica difícil para ele. Como que ele vai imaginar um PPA, né? O que é isso, né? Então, antes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias já vinha com aquilo que demonstrava o PPA. Por isso que eu fiz esse questionamento. Por exemplo, se eu sou um leigo, né, que desconheço, eu venho para a Lei de Diretrizes Orçamentárias pensando que vai estar acompanhando aqui o que está dizendo lá no PPA. Eu não estaria fazendo essa pergunta, né, que eu fiz aqui antes, entendeu? Essas colocações que eu fiz, só para isso. De repente pode ser melhorado isso, né, no futuro. Para o leigo é difícil isso, entendeu? São essas as minhas colocações. Eu entendo a sua colocação, eu entendo perfeitamente isso, mas para o leigo é difícil o entendimento, né?
Às vezes ele vem para uma audiência querendo ver o que está direcionado lá no PPA. Então, em cima do direcionamento do PPA, que manda para a LDO, está aqui o anexo 5, são as descrições de metas e programas, está o detalhamento. Eu não falei item a item, apenas eu falei os valores, mas está todas as informações aqui. A gente vai montar orçamento baseado nisso daqui. Então, isso que a gente espera, né, na audiência. Foi falar do valor global. Então, vai ter duas audiências aí. Vai ter uma por parte do Executivo e uma por parte do Legislativo. E, além do mais, tente-se fazer uma audiência com um projeto do orçamento participativo. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar nessa forma esse exercício. Salvo se houver alguma alteração no meio do caminho. A princípio, é isso. Tá, obrigado, Lavério. Nada. Alguém presente gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, vai fazer alguma pergunta? Boa tarde, senhores vereadores. Senhor Lavério, eu gostaria de obter uma informação hoje aqui em relação a mudança, onde que sempre onde eu passo em alguns bairros da cidade, que eu ando bastante, né? Eu vejo as pessoas comentar sobre por que passa anos e mais anos e algo diferente em relação à mudança na cidade, que a gente vê muitas outras cidades em questão de evolução, de mudança. Então, se na prefeitura existe algum valor que é destinado a isso, a ser feito algo diferente na cidade, porque tem a questão de saúde, educação, segurança, isso aí é o básico, né? Mas fora do básico, existe um valor destinado para que seja feito algo diferente na cidade, até mesmo em relação ao que a gente pode se ver um diferencial entre as cidades vizinhas, onde até o básico do transporte, que tem veículo novo, tem, né, investimento nessa parte. Eu acredito no seguinte, de que a população já observou que não seja falta de recurso, provavelmente seja falta de... seja feito um planejamento em cima disso, e a questão também da união, né? Eu acredito no seguinte, de que se a Câmara, junto com a Prefeitura, se unir para valer mesmo, poderia dar uma certa atenção a essa parte, né? Opa, vamos destinar um valor aqui para ser feito algo diferente na cidade, para que a população possa estar vendo de que algo novo, algo diferente está acontecendo na cidade. Para que, muitas das vezes, a pessoa recebe uma visita de um parente ou de alguém de fora, passa 5 anos depois, a pessoa for visitar novamente a cidade e não vê algo diferente que tenha acontecido ou alguma mudança na cidade. Eu acredito que, em relação a isso aí, há um valor que seja destinado a fazer algo diferente na cidade. Essa é uma das perguntas que eu tenho a fazer. Voltando ao assunto aí, o que acontece é o seguinte, existe dentro da prefeitura as suas diretorias, certo? E nós temos a diretoria de planejamento. Então, essa diretoria de planejamento, ela é responsável, certo? Pelas inovações, tá? E isso daí, a gente, quando montar o orçamento, a gente vai colocar as situações. Agora, sobre o problema da locomoção, o que acontece é o seguinte aí, você quer ônibus novo? Vamos fazer igual São Roque, botou ônibus novo e cobra tarifa. Aqui não paga tarifa, entendeu? Então, é complicado, entendeu? As inovações dependem de muita coisa. Então, aí a diretoria de planejamento que teria que estar aqui para falar, olha, nós vamos fazer isso, vamos mexer aqui, mexer lá, mexer lá. Isso daí nós vamos fazer na audiência da lei orçamentária. Então, vai demonstrar o que vai ser feito, tá bom?
Felizmente, a minha posição, eu sou financeiro, entendeu? A parte de planejamento aí já foge da minha alçada. Não, Tá? justamente, tudo aquilo que se refere a tudo que é movimentado dentro da prefeitura, acredito eu que tem a ver com a parte financeira, parte do financeiro. Então, a partir do momento que, em relação a essas mudanças aí, como se referiu à parte de veículo, de transporte. Então, essa situação... Tem cidade que tem veículo novo e não cobra tarifa também, né? Então, essa situação, ela vai partir do planejamento. O planejamento vai passar e a gente vai ver. Tem disponibilidade, vamos fazer. Não tem, não vamos fazer. Entendi. Entendeu? É essa daí. Então, Doniz, vou fazer só um parênteses aqui. Certo. É que, na verdade, o seu Lavério, ele veio para discutir, né, as diretrizes do orçamento para 2024. Os investimentos, o senhor falou agora de união da Câmara com a Prefeitura, Câmara Municipal não destina dinheiro para nada. Quem faz isso é o prefeito. É o prefeito que vai dizer onde ele quer investir, o que ele quer fazer. Nós podemos sugerir, mas ele acata ou não. Nós não temos essa autonomia. Nós estamos com o tempo estourado, eu agradeço a sua participação. Eu vou passar rapidamente aqui para o Gediel, para as considerações finais, para a gente poder finalizar a audiência, para começar a sessão, que nós já estamos 6 minutos em atraso com a sessão. Obrigada pela participação. Tá, disponha. Obrigado também. Boa noite a todos os presentes. Lavério, rapidinho e sendo objetivo. Sei que você colocou à disposição para conversar e alertar alguns diretores do município para atender. Sabemos que as peças orçamentárias são ajustáveis, dá para modificar tendo o anseio e a vontade da população. Eu gostaria que você verificasse com o diretor de esporte a possibilidade da contratação ou criação dos cargos de técnicos esportivos ou a contratação de uma empresa para começar as atividades esportivas. Leve essa nossa preocupação ou terceirizar. Espaço esportivo, nós temos um aprovado pela Secretaria de Esporte, tecnicamente, que é uma areninha e um basquete 3. Está tecnicamente, mas ainda falta a assinatura do convênio. Mas o município tem recurso, que pode realocar os 500 mil para fazer uma areninha com basquete 3, tendo em vista a nossa deficiência na área esportiva. Essa é a sugestão que eu faço para que Vossa Senhoria possa levar para os responsáveis para ajustar, inclusive, futuramente aí, o PPA, LDO e o orçamento e a peça orçamentária que vem aí. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vou passar para ele. Gostaria de agradecer a presença do seu Lavério aqui, a presença das pessoas que participaram da audiência. Obrigado, seu Lavério, mais uma vez por atender o pedido, tá? E a gente se encontra nas próximas etapas aí de LOA, enfim. Obrigada e boa noite a todos.